No Palácio do Rei, Caim finalmente recebe a planta e a chave da sua nova mansão. Magna informa que o rei teve uma audiência, mas quando soube que Caim estava vindo, foi quase impossível convencê-lo a cumprir suas obrigações, pois queria jogar reverse com o garoto. Enquanto conversavam, o Duque Eric aparece para jogarem uma partida. Dessa forma ele não tem escolha a não ser aceitar, e aparentemente o jogo ficou tão popular entre a nobreza que todos querem jogar uma partidinha. Depois de uma pequena caminhada, ele finalmente chega na mansão que ganhou, porém ela está toda acabada, com janelas quebradas e plantas crescendo nas paredes, aparentando ser uma verdadeira casa mal assombrada. Quando adentra em sua nova casa, percebe que a luz do abajur está apagada, sendo assim usa a magia Bola de Luz para iluminar seu caminho. Vasculhando o lugar, ele observa que a sala está toda destruída, mas é um cômodo adequado. A cozinha é enorme como a de um hotel, e também há um salão de festas enorme. Como o lugar está completamente sujo e empoeirado, a única coisa que pode fazer agora é uma faxina. Caim usa sua magia para limpar e reparar tudo. Com isso, as janelas são consertadas, a frente da casa é limpa e o abajur volta a funcionar. Ele continua e limpa a cozinha e a sala, deixando a casa no seu melhor estado possível. Enquanto descansava, Sylvia aparece trazendo consigo novas empregadas para a mansão de Caim. O novo mordomo chamado Colin também se apresenta. Por Sebas ficou sabendo das façanhas de seu novo mestre, que ele derrotou uma horda de orcs e explodiu uma floresta inteira com magia. Sylvia já quer iniciar a limpeza e designa funções para cada empregada. Entretanto, elas vasculham a casa inteira, mas avisam que não havia uma grama de poeira sequer na casa. Caim pede desculpas, avisando que acabou de limpar tudo com magia. Sylvia nem se impressiona, já Colin está em choque em ver como ela aceita tudo que Caim diz sem se surpreender. Ela então decide preparar para receber as coisas do garoto. Colin avisa que seu mestre deveria retornar para a mansão de seu pai, e Caim se lembra que hoje é o dia que seus irmãos Jin e Alec voltam para casa. Agora na casa de seus pais, seus irmãos falam que seu caçula é o orgulho deles, pois nunca imaginariam que Caim iria ganhar um título e morar sozinho em uma mansão antes dos dois. Vendo que Rhaene está ansiosa para ir à casa de Caim, Jin questiona se ela vai ficar bem, pois soube que é uma mansão bem antiga. E como esperado do Alec, ele diz que eles podem encontrar coisas assombradas. Ela fica assustada, mas Caim avisa que não vai aparecer nada desse tipo. Mas ela diz que soube que é uma casa bem capenga. Entretanto, quando chegam na casa do garoto, percebe que ela não é nada capenga. Garmin diz que quando foi lá anos atrás, o lugar estava caindo aos pedaços e afirma que isso foi coisa de seu filho. Caim então fala que usou um pouco de magia para consertar a casa. Eles então passam por todos os cômodos da residência e ficam admirados, mas Garmin diz que não tem obras de arte. Ele avisa que os nobres apreciam a arte e é senso comum decorar a mansão com elas, como pinturas, vasos, armaduras e até mesmo monstros empalhados. Vendo que isso servia, Caim sai por um instante e retorna avisando que colocou um na sala. Nesse momento, Sylvia grita bem alto e Caim e seu pai vão olhar o que aconteceu. Quando chegam lá, ela diz que tem um dragão na sala. Garmin, furioso, pergunta o que é isso, e seu filho diz que é um dragão vermelho carmesim empalhado que havia derrotado. Assustado, seu pai pergunta quando e onde isso aconteceu, e ele responde que foi um tempo atrás, quando foi para a floresta. Garmin fala que o dragão vermelho carmesim é um monstro de nível calamidade e que vários aventureiros classe A raramente conseguem derrotá-lo. Vendo o garoto surpreso com a notícia, diz que pelo menos explique isso para os funcionários. Com isso de lado, seu pai fala que o dragão vermelho empalhado vale 1000 moedas de platina, que no mundo real é equivalente a 10 bilhões de ienes, mas avisa que é melhor ter isso do que uma decoração qualquer. Eles ouvem um grito vindo de Sarah e partem para ver o que aconteceu. Chegando nas garotas, a mulher pergunta o que é aquele banheiro que fica atirando água. Ele então diz que usou magia para que a água saísse. Elas acham isso maravilhoso e pedem para que ele faça o mesmo no banheiro da casa deles. Garmin, por outro lado, acha exagero elas terem gritado tão alto por causa disso e resolve conferir por ele mesmo. Lá dentro ele dá um grito de felicidade, igual a risada do Brook de One Piece. E quando sai, diz que é uma boa ideia colocar isso no deles também. Garmin diz que os visitantes também vão gostar dessa ideia. Ele diz que os nobres com a mansão devem fazer uma festa de estreia, sendo uma regra que não pode ser evitada, deixando o garoto espantado por ter que participar de mais uma festa. De noite em sua casa, ele não sabe o que fazer, pois nem sabia que essa regra existia. Colin já imaginava que isso aconteceria e fez uma lista de coisas necessárias e os convidados que precisa chamar.
Olhando a lista, ele observa os nomes do Duque Eric e o primeiro-ministro Magna, e infelizmente o Marquês Corgino. Caim pergunta se precisa convidá-lo. Colin fala que sim, pois é senso comum que os nobres de alta classe sejam convidados. Caim questiona se não precisam chamar o rei, mas Colin explica que só os nobres da alta nobreza com o título de conde ou superior podem mandar convites para o rei. Caim observa que precisa de bebidas, comidas e presentes, mas ele não sabe o que raios um nobre gostaria de ganhar. Sylvia aconselha que ele ofereça uma hospitalidade que seja mais a sua cara, que consiga trazer um pouco do seu jeitinho único. Caim então cria lindas taças de vidros para eles, pois como todos têm utensílios de porcelana, acha que eles podem gostar de algo um pouco mais único. Agora na parte de alimentação, o cozinheiro seguiu à risca as instruções do menino. Caim chama essa carne de hambúrguer e diz que irá servir isso na festa de estreia. Sylvia prova e acha o sabor uma delícia. Quando toma a bebida, percebe que é efervescente e borbulhante, combinando perfeitamente com a carne. Esse é o vinho espumante. Ele avisa que usou magia para deixar o vinho aerado, pois ainda é muito jovem para beber álcool. Então ela teria que dizer se está muito forte. Mas mesmo depois de beber várias garrafas do vinho, ela diz que não sabe dizer e avisa que precisa de mais uma taça. Nesse momento, Caim é chamado até o Palácio Real. Lá ele é encarado pelo rei, que questiona o porquê dele não ter recebido o convite para a festa de estreia de sua nova casa, mesmo sendo ele quem lhe deu a mansão. Com lágrimas nos olhos, ele diz que é como um pai para o garoto e pergunta se ele está negligenciando seu futuro pai. Além do mais, Eric ficou se gabando para ele por ter recebido o convite. Caim diz que sabe o quanto o rei é ocupado, por isso não tinha achado o momento certo para entregar pessoalmente, mas agora era o momento perfeito. O rei fica todo contente e mostra para Eric que agora também tem o convite, e Caim fica aliviado por ter levado o convite, assim como Colin sugeriu. Em sua casa, as empregadas ficam espantadas ao saber que o rei vai participar e perguntam o porquê disso, e Caim avisa que a terceira princesa Telestia é sua noiva, o que as deixa ainda mais surpresas, mas ele conta com elas para cuidarem da recepção dos convidados. Na noite da festa, em uns cavalão 3D, os convidados começam a chegar. Enquanto recebia os convidados, o Duque Eric e a sua filha Silk finalmente chegam, e Caim decide lhes mostrar a casa. Logo na entrada, eles são surpreendidos com um dragão vermelho empalhado, que só haviam conhecido nas histórias. Silk, por sua vez, diz que algum dia vai morar naquele lugar. Colin então avisa que chegou o momento de seu mestre dar seus cumprimentos aos convidados. Caim agradece por terem vindo à sua festa. Ele avisa que é algo singelo, mas preparou comida e bebida para todos. Depois de brindarem, todos se impressionam com o vinho espumante por causa das bolhas que estouram na boca, e junto com essa taça brilhante que faz parecer que é um baú do tesouro. Além disso, a comida também era sensacional, onde até conquistou as garotas pela barriga, e Eric continua zoando, alegando que o garoto é um baita de um galanteador. Nesse momento, a família real finalmente chega. Quando se senta à mesa, o rei fica impressionado com a beleza da taça. Quando toma o vinho, fica completamente admirado com o sabor. Ao comer um hambúrguer, ele fica deslumbrado com a suculência da carne, e ainda mais com o queijo derretido, usado para rechear o hambúrguer. Sua esposa surge dizendo que saiu um jato de água do banheiro. Segundo ela, é algo revolucionário que deveria colocar no palácio imediatamente. O rei curioso vai no banheiro e tem a mesma reação que o Marquês Garmin. Quando sai, ele fica chateado pelo garoto não ter dito que tinha algo tão refinado e que era para ele colocar isso no palácio no dia seguinte. O rei declara que sentiu a consideração do menino e está emocionado com seu espírito, e declara que essa é a melhor das hospitalidades. Os nobres dizem que o rei deu o maior elogio possível e começam a aplaudir o garoto, e ele fica muito contente por ter dado essa festa. Mas como tudo que é bom dura pouco, o Marquês Corgino aparece e diz que a casa de Caim é muito pequena, semelhante a uma casinha de cachorro. Quando entra, ele fica completamente espantado ao se deparar com um dragão na sua frente, mas Caim diz que é apenas um dragão vermelho carmesim empalhado. Irritado, ele vai até o salão de festas, dizendo que apenas os convidados deploráveis vieram. O desprezível menospreza a bebida oferecida por Caim, mesmo tendo gostado do sabor após beber. Ainda fica dizendo que o gosto é horrível, e o mesmo se aplica quando ele come um hambúrguer. Caim obviamente fica com raiva daquele maldito, mas Cola avisa que ele é o Marquês e que não deveriam causar escândalos. O garoto pensa em fazer alguma coisa e diz que tudo bem se não for um escândalo. Ele então se aproxima de Corgino, lhe oferecendo 2 belas taças como lembranças de sua vinda. O Marquês gostou da ideia e pede por todas as taças e garrafas de vinho e uma cópia do prato que foi servido para ele. Mas Caim diz que não pode realizar seu pedido. Além disso, as taças são apenas lembrança para seus convidados. Enquanto usa sua magia de rastreamento, nota que ele está quase chegando e diz para Corgino que pode lhe dar o maior que tem nesse reino. O
Marquês pensa que ele está falando de joias ou algo do tipo. Caim diz que é ainda melhor que joias, então detrás dele está o rei do país, o que deixa Kojino espantado, perguntando o que ele estava fazendo ali na baixa nobreza. Mas ele diz que é óbvio que viria, afinal o garoto salvou a vida de sua filha. O rei lhe dá um sermão sobre seu comportamento tirano e que, se continuar assim, terá que repensar sobre sua posição no futuro. Ele informa que o Marquês deve agir de forma exemplar para os outros nobres, e depois disso ele se retira por puro medo da majestade. Silk se aproxima de Caim e diz que ele havia planejado tudo isso. Caim diz que sim, pois como tinha que fazer algo, usou a maior pressão que poderia ter no reino. Mas assustado ele olha para trás e o rei se apresenta como a maior pressão que existe no reino, e o encara fazendo ele sentir a pressão do rei.